Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 26/8/2020. Vamos mais uma edição do nosso seminário. Nosso seminário é semanal, todas as quartas-feiras, seminários online de economia industrial e inovação. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está presente. É um prazer ter todo mundo conosco aqui. Mas a nossa apresentação hoje vai ser da Marina Domingues, da UFMG. A apresentação é intitulada Learning from Enduring Losers, Technological Paradigms Influence on Fuel Cell Design Activities. Marina, muito obrigado pela tua participação mais uma vez. A palavra é sua, por favor, faça a sua apresentação. Boa tarde. Agora eu só preciso confirmar se vocês estão vendo a tela correta do modo de apresentação. Estamos sim. Perfeito, está ótimo. Então, primeiramente, obrigada pela oportunidade de apresentar o artigo em andamento, intitulado Learning from Enduring Losers, Technological Paradigm Influence on Fuel Cell Design Activities. Vou iniciar falando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, que, conforme a Márcia já colocou, vai ajudar a entender um pouco sobre esse artigo. Eu formei em Economia na UFMG em 2013, fiz o mestrado em Inovação Tecnológica na UFMG no período de 2015 e 2016, e sempre muito ligada ao laboratório de pilha combustível do Departamento de Química. E foi lá que veio toda essa motivação para fazer o estudo mais aprofundado desse tipo de tecnologia e suas influências a nível mais econômico. Eu dei continuidade com essas tecnologias e com esse tipo de estudo no doutorado, que é onde eu estou cursando agora. Faço doutorado em Inovação Tecnológica na UFMG. Entrei em 2016 e pretendo formá-lo esse ano ou no início do ano que vem. Durante o doutorado, eu pude fazer o doutorado sanduíche na Universidade de Aalborg, no campus de Copenhague. E lá, o grupo que eu me interagi foi com o do professor Lundvall. E eu também tive a oportunidade de conversar e trocar algumas ideias com a professora Carlota Pérez, na Universidade de Sussex, no Reino Unido. Eu sou membro da Associação Brasileira de Hidrogênio e também de uma rede mais global desse tipo de tecnologia, que são tecnologias correlatas a pilhas a combustível. O contexto do artigo se dá nas análises econômicas para o desenvolvimento de tecnologias, tentando articular teorias importantes sobre o assunto, que seria de paradigmas tecnológicos, paradigma tecno-econômico e design dominantes, mas que elas estão muito dissociadas em termos de nível de análise. Enquanto o design dominante está no nível micro, paradigmas tecno-econômicos está no nível quase meta, né? Então, o objetivo do artigo foi explorar, através do estudo de casos de pilhas a combustível, possíveis formas de como o paradigma tecnológico influencia o desenvolvimento de tecnologias no nível de artefato. Entrando um pouco no primeiro referencial teórico do artigo, que é de paradigmas tecno-econômicos, a ideia de paradigmas é emprestada de Kuhn, que desenvolveu esse termo em 1962, para se referir a paradigmas científicos, né, que se refere a um conjunto de aceitações científicas predominantes no espaço de tempo, que vão fundamentar práticas de experimentos, ou seja, práticas científicas, né? E a partir desse conjunto de aceitações, seria possível definir problemas ou definir até mesmo soluções e fazer toda a construção conforme dentro de um paradigma, né, dentro de um modo de pensar. Em seguida, em 1980, o Dawes extrapola um pouco essa ideia, passando para a noção de paradigmas tecnológicos, onde eles vão definir, ou vão ser definidos como um padrão normal para a solução de problemas tecnológicos. Então, seriam práticas comuns, conhecidas, coletivamente compartilhadas, sobre como fazer e aprimorar artefatos tecnológicos, né? Então, essas práticas, esse coletivo, né, seria, assim, a principal importância dele é que ele vai moldar e limitar o direcionamento de todo o progresso tecnológico.
E ele não vai ser dependente de qualquer fator de indução de mercado, ou seja, custo, eficiência, externalidade, ele vai ser extra, né? Vai ser um modo de pensar diferente. Então, entrando já nos paradigmas tecnoeconômicos, essa ideia vai ser, principalmente da professora Carlota Pérez. Então, essa ideia vai aceitar, né, a noção de paradigmas tecnológicos de dose, mas vai acrescentar a perspectiva econômica de Schumpeter nessa teorização toda. Então, vai partir de pressupostos de que há ciclos econômicos, que são essas grandes ondas de conta de F, que tem uma duração entre 40 e 60 anos, e vai, né, ter como aspecto central revoluções tecnológicas, né, que seria um conjunto de tecnologias pervasivas, interrelacionadas, capazes de redefinir as estruturas econômicas, institucionais e sociais. E um aspecto dessa teoria é de que existe uma dinâmica nesse ciclo econômico, colocada em 1988 e depois explorada nos anos subsequentes, né, que essa dinâmica desse ciclo seria influenciada pelas diferenças entre o capital financeiro e o capital produtivo ao longo do ciclo, né? E ela também seria influenciada pelos retornos decrescentes das oportunidades tecnológicas, né, ou das oportunidades desse conjunto de tecnologias pervasivas dentro desse paradigma. Então, de uma forma mais ilustrativa, o que Pérez coloca em 2002 é de que existe uma relação estrita entre o grau de difusão da revolução tecnológica, que seriam esses paradigmas, esses grandes paradigmas, e o tempo. Então, a tecnologia, o paradigma se inicia com uma erupção desse conjunto de tecnologias, ou apenas com uma que vai se tornando cada vez mais expansiva. E aí, a partir do momento que essa tecnologia ela se comprova, vai entrar num momento de muita euforia, onde acontece um investimento intensivo nessa revolução tecnológica. E ao mesmo tempo que isso acontece, o sistema ele vai entrando, vai se dissociando, né? Vai dissociar o capital produtivo e o capital financeiro. E o que acontece é que essa dissociação vai se tornando cada vez maior e o capital financeiro vai perdendo seu lastro produtivo. Isso vai gerar o período que a Carlota define como período de inflexão no paradigma, onde vão acontecer várias bolhas econômicas, várias bolhas financeiras, então são várias recessões. Para você ter uma fase, né, de recuperação institucional, você tem que, ou historicamente, o que ocorreu foi uma inserção muito forte do governo nessas atividades financeiras e produtivas, e aí você entra num período de maior coerência do paradigma, em que a produção e capital financeiro estão, de novo, acoplados, e você consegue ter o transbordamento, de fato, dessas tecnologias, né, para setores produtivos, e aí você consegue gerar produção e emprego. Então, é exatamente nesse período que vai ocorrer todo o desenvolvimento econômico propriamente dito. Em seguida, né, essas tecnologias elas entram em maturidade, que é onde dá a saturação do paradigma. E aí você não tem os mesmos retornos das oportunidades tecnológicas que você tinha antes. E é nesse contexto que há espaço para se formar um novo surto tecnológico. Então, na argumentação de Pérez, ela vai colocar que isso já aconteceram 5 vezes na história do capitalismo. E ela vai falar que são 5 grandes revoluções, que ela vai chamar de grandes eras, que seria a era industrial, a era de vapor e ferrovias, a era do aço e eletricidade, a era do automóvel e produção em massa, e a atual, que a gente começou em 1970, que seria a era da informação e comunicação. Algumas considerações sobre a teoria de paradigmas tecnoeconômicos é de que, apesar da teoria ter muita robustez no nível de análise macro, ela pouco serve para compreender a tecnologia no nível de artefato.
E, assim, isso porque ela trabalha com vários parâmetros que têm pouca interface com esse nível de agregação, mais micro. Então, ela também pouco diz respeito, a teoria pouco diz respeito sobre tecnologias que não se tornaram dominantes dentro desse paradigma. Então, ela vai sempre falar muito sobre automóveis, enfim, mas não fala de outros tipos de modos de locomoção que também eram concorrentes na época. E, assim, há poucos trabalhos hoje nessa área que vão explicar ou vão dizer alguma coisa sobre trajetórias tecnológicas que vão além de um único paradigma. Então, normalmente, as histórias que são contadas são tecnologias que amadurecem e têm o seu ciclo quase que completo em um único paradigma, ou seja, com um único modus operandi, que seria o modus vigente. Então, com isso a gente entra, né, no segundo referencial teórico do artigo, que seria de design dominantes. E, assim, o design de tecnologias, ele vai assumir que as tecnologias vão ser partes materializadas dessa base de conhecimento conforme colocada por Dawes. Ou seja, elas são também uma forma de conhecimento. Então, elas estão contidas nesse universo, né, nesse cognitivo. As tecnologias também vão ser definidas como artefatos, e artefatos, por sua vez, né, vão ser definidos como objetos intencionalmente produzidos pelo homem, em que suas estruturas físicas são intrínsecas às suas funcionalidades e vice-versa. Ou seja, isso acontece porque quando um artefato ou quando uma tecnologia está sendo conceitualizado, ele vai sempre responder com a sua estrutura física algum problema que é dado, né, em relação a para que ele serve. Então, por isso que fica essa relação, né, de dependência entre a forma do artefato e a sua real função. Então, dentro da teoria de design dominantes, um conceito que é chave também é o de atividades de design. As atividades de design, elas são caracterizadas por ter um problema, né, ou seja, um contexto que vai definir todo o ambiente da tarefa e vai expor os aspectos comuns dessa atividade, que são, por exemplo, o problema, e também vai ter a solução, que é o resultado da atividade de design, né, que é, por sua vez, também o próprio artefato. Então, a atividade de design, ela é justamente essa interação entre problema e solução, ou, conforme eles falam também, um ajuste entre o artefato e o contexto que ele está inserido, né, que seria o artefato e o problema. Só que existem algumas dificuldades nessa atividade, porque os problemas, eles não são claros, eles não estão postos necessariamente. Então, o que vai acontecer é que, durante essas atividades, você vai ter que sempre buscar soluções que são heurísticas, né, que eles chamam de soluções suficientemente boas. Elas não são soluções otimizadas. Isso porque o problema, ele vai ser decomposto, ele vai ser sistematizado de uma forma arbitrária, de acordo com o agente que está sendo atuante ali naquela atividade de design. E como existe essa grande arbitrariedade, não existe também critérios de avaliação específicos para você delimitar se o seu artefato é, de fato, ou não, uma solução plausível, uma solução que vai, de fato, ser difundida. Então, a única forma de você ter essa ideia, né, se a sua solução é, de fato, boa, você tem que interagir o seu artefato com o ambiente externo. E é nesse momento que você ganha feedbacks genuínos da sua atividade de design. Então, o design dominante, né, ele é definido como você vai revelando algumas preferências, né, então, conforme evidências das preferências vão sendo reveladas e vão se acumulando nesse processo de interação do artefato com o ambiente externo, o desenvolvimento dos artefatos ele vai convergir, resultando em um design dominante, né, que poderiam ser também algumas soluções. Então, de novo, de uma forma ilustrativa, a gente teria múltiplas soluções,
né, que seriam múltiplos agentes resolvendo problemas similares, mas não necessariamente idênticos, até que você tem uma dessas soluções que, quando você interage com o ambiente, ela se torna a solução padrão. Ela é a solução preferida. E aí você converge para um design dominante, e assim esse design ele é replicado inúmeras vezes nas cadeias produtivas, né? Isso tem implicações econômicas interessantes, porque ele vai concentrar esforços difusos, se produzir diferentes artefatos para a produção de um artefato só, e isso vai te proporcionar economias de escala, porque você vai poder direcionar toda a sua cadeia de produtiva para ser otimizada de acordo com aquele design único. Então, outra vantagem de um design dominante é também pelo lado da demanda. Os usuários eles vão entender qual que é a proposta da tecnologia e qual é o problema mais específico que ela está tentando resolver. Isso vai fazer com que os mercados sejam bem definidos e as características dos produtos vão ser melhores compreendidas. Então, a interação, né, desses dois referenciais teóricos colocados, ela vai ser feita nesse artigo no nível do artefato. E esse artefato são as pilhas a combustível. Então, a pilha a combustível é um dispositivo eletroquímico com função de geração de energia, né? Então, você precisa de um combustível, que no caso é o hidrogênio, e o hidrogênio ele é o elemento mais abundante do universo, mas ele, nesse estado de H2, que seria o seu estado elementar, ele é pouco encontrado ou pouco disponível na natureza. Então, você precisa obter esse hidrogênio de alguma forma, seja através de fontes renováveis, seja através de fontes fósseis. Uma vez que esse hidrogênio é colocado na pilha, você tem a geração de eletricidade. E essa eletricidade vai ser útil para diversos serviços de energia, que seriam o aquecimento, transporte, iluminação ou a energia em si. As pilhas a combustíveis elas foram descobertas, ou pelo menos o fenômeno, em 1839. Então, te dá uma margem histórica muito ampla para fazer análises interessantes. Existem diversos tipos de pilha, né, tanto para aplicações estacionárias, que seria, por exemplo, para casas, residências, indústrias, né, que seriam edifícios, ou geração remota. E existem também aplicações no transporte, como carros, caminhões, navios, aviões, enfim. Ela é útil para diversos tipos de setores. E existe uma complexidade grande nessas tecnologias, porque elas apresentam vários componentes que devem ser interligados, e são componentes não triviais, assim, né, nesse setor, de uma forma geral, né, setor de geração. Que eles devem ser integrados para que a pilha funcione. Então, você tem que ter uma bomba que vai bombear o hidrogênio lá dentro, você tem que ter um trocador de calor, porque a pilha ela gera uma reação exotérmica, enfim. Tem uma série de complexidades envolvidas nesse processo de produção de energia ou produção de eletricidade com as pilhas a combustíveis. Então, no título do artigo, a gente pensou no termo de enduring loser, que seriam esses perdedores que duram, né, esses perdedores que estão sempre perdendo, né? Isso porque as pilhas, elas são frequentemente uma alternativa para essas atividades de design, para o setor de energia, mas elas raramente ou frequentemente elas não são selecionadas como tecnologias favoritas ou tecnologias que vão alcançar a dominância de mercado. Mas elas também nunca vão ser 100% descartadas dessas atividades de design. E isso vai levar a gente a ter duas características principais das pilhas a combustível, que é uma longa trajetória, e também diferentes designs ao longo dessas atividades. Então, a metodologia do artigo foi fazer a análise histórica da trajetória de pilhas a combustível, que são mais ou menos 200 anos, a identificação de meta-atividades de design que aconteceram ao longo desses 200 anos, que a pilha estava inserida, né, o que a pilha foi uma das tecnologias concorrentes. Então, a análise ela vai sempre ser em termos da pilha versus outras alternativas que também estavam ali competindo.
por dominância no setor. Então, entrando nos resultados, a gente coloca as eras, né, da Carlota Pérez, que ela coloca, né, então seria a era industrial, a era vapor e ferrovia, aço, petróleo e atual, para a gente conseguir colocar um contexto histórico para o desenvolvimento dessa atividade de design. A primeira atividade de design foi relativa à geração de eletricidade, entre 1792 e 1882. Então, ali é o berço de toda a fundamentação teórica, experimental, que se deu praticamente até hoje, o funcionamento dos sistemas de geração de eletricidade. Então, você tem desde a pilha de Alessandro Volta, que com seu fenômeno eletroquímico, tanto com os experimentos de Faraday, que são experimentos eletromagnéticos. E o principal problema que essas atividades de design estavam tentando resolver era de iluminação nas cidades. Principalmente em áreas portuárias, que a eletricidade trazia grandes benefícios, porque gerava grandes lucros, né? Porque você tinha menos violência, menos criminalidade, menos perda de carga. Então, as cidades que instalavam grandes iluminações em áreas portuárias tinham lucros muito maiores, ou se beneficiavam muito desse tipo de tecnologia. A primeira lâmpada, né, de iluminação para essas cidades foi uma lâmpada que usava um fenômeno eletroquímico, assim como as pilhas, que também são um fenômeno eletroquímico. Mas a gente sabe que a lâmpada prevalecente foi uma lâmpada que utilizava-se da geração de eletricidade de um outro fenômeno, que seria o fenômeno eletromagnético. Então, usava uma outra base de conhecimento que não foi, que foi a base que se tornou predominante e não a base eletroquímica. A segunda atividade de design foi a de corrida espacial, mais especificamente dos projetos Gemini, de 1957 a 1969. Nessa atividade, o principal problema que estava sendo colocado era você ter um dispositivo de conversão de energia confiável, ou de altíssima confiabilidade, para as aeronaves espaciais. E, nesse caso, as pilhas se tornaram um design dominante. Até hoje, a aplicação principal de pilhas a combustível é para esse tipo de uso, né, de aeronaves. A terceira atividade de design foi relativa à segurança energética, iniciando aí em 1973, com a primeira crise do petróleo, finalizando em 2005. Sendo que o principal problema que a atividade se propunha resolver seria a dependência dos países em relação ao carvão, petróleo e gás, né, principalmente após o embargo árabe. Só que essa atividade de design não levou a uma alteração expressiva na composição das matrizes energéticas, né? Foram algumas coisas mais pontuais, ou alguns casos mais pontuais, como no Brasil e o caso do etanol. A quarta atividade, que é a que se iniciou em 2008, estaria voltada aos problemas de mudanças climáticas. Isso porque os setores intensivos em energia geram uma grande emissão de CO2, que estaria relacionada com aquecimento global. Então, foram essas as 4 atividades identificadas ao longo desses 200 anos de desenvolvimento de pilhas a combustível, sendo que dessas 4, a primeira atividade de design, as soluções dominantes foram motores e geradores que utilizavam princípios eletromagnéticos, a segunda, a pilha combustível, a terceira não gerou alteração expressiva tecnológica, mas sim uma manutenção das tecnologias existentes. E a quarta, que a gente vê uma crescente de tecnologias verdes, né, que seria, por exemplo, turbinas eólicas e painéis solares. Em termos de mecanismo de seleção, na primeira atividade a gente teve um mecanismo de seleção social, principalmente feito por indústrias, no caso, pensando em Thomas Edison mesmo. Na segunda atividade, foram mecanismos institucionais,
voltados com agências de governo, como no caso da própria NASA. Na terceira, foram mecanismos de seleção econômica, também feito por indústrias. E na quarta, hoje, nós temos mecanismos institucionais, ainda não sabendo quem vai prevalecer, se será governo ou sociedade. Esse quadro resume os resultados. Então, a gente tem, na primeira coluna, o framework usado no artigo para identificação. Então, a gente define no artigo esses aspectos, que seriam o que inicia, o que termina cada uma dessas atividades, seus propósitos, os paradigmas, o problema, o turning point, que seria o que justificou a célula ou a pilha fazer parte dessa atividade de design, mecanismos de seleção, agência e as soluções que estavam sendo propostas. Entrando nas discussões, a gente tem que essas 4 atividades, assim, o objetivo era saber se essas 4 atividades de design levaram a alguma diferenciação nos componentes internos da pilha, que essa parte é mais técnica, a gente não vai colocar aqui, né? Mas o que a gente conclui é que cada uma dessas atividades, elas geraram diferentes tipos de arranjos tecnológicos, com diferentes priorizações de componentes a serem desenvolvidos. Então, não levou uma convergência de design único para essas pilhas. Então, concluindo, a gente vê uma influência dos paradigmas tecnoeconômicos nessas metas-atividades de design. Essas metas-atividades de design influenciando as diferentes atividades de design da própria pilha. E isso levando diferente priorização de componentes que compõem essas pilhas a combustível. O conhecimento ou desenvolvimento tecnológico acumulado não é necessariamente aproveitado conforme você muda de paradigma, conforme você tem uma diferente atividade de design, porque parte dele se tornou obsoleto, né? Então, ele não serve mais naquele outro contexto. E, especificamente para o setor de energia, a gente tem que essa dominância de outras tecnologias, por exemplo, do fenômeno eletromagnético mesmo, dificulta mudanças tecnológicas sem uma forte orientação institucional no setor. Bom, eu finalizo aqui minha apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Marina, pela apresentação. Muito boa, excelente apresentação, gostei mesmo. Perguntas, pessoal. Pode ser pelo chat ou pode abrir o microfone, quem tiver pergunta para fazer. Se ninguém tem, eu tenho, Marina. Pode falar, Renato. Tá. Bom, primeiro eu queria que um esclarecimento mesmo, tá? O que você chama de design? Você fala várias vezes a palavra design. Explica para a gente o que você está chamando quando você usa o papel de design, tá? O segundo ponto bom, você mostra a trajetória dessa tecnologia das pilhas a combustível, né? Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa trajetória das pilhas a combustível, nós entramos no chamado, né, o que muitos autores chamam, né, de lock-in do carbono, né, os trabalhos daquele Unruh, por exemplo, falam lá do lock-in de carbono. Ou seja, a pilha a combustível, de fato, Marina, me corrija se eu estiver errado, ela nunca se estabeleceu como uma tecnologia dominante, tá? Ela sempre foi uma trajetória tecnológica, a meu ver, alternativa ao uso dos combustíveis fósseis. E o que me parece, né, vendo a tua apresentação, eu confesso que eu desconhecia as características dessa tecnologia, é que as pilhas a combustível jamais foram capazes de gerar aquilo que foi muito forte para os combustíveis fósseis, que foi aquilo que a literatura chama dos feedbacks positivos, né? Você, a partir do uso de um conjunto de conhecimentos que transformam num artefato, esses conhecimentos eles vão se reforçando a partir do
do crescente uso, né? E o que estimula mais uso e assim por diante, aquilo que a literatura chama de feedbacks positivos. Eu queria que você fizesse comentários sobre esses dois pontos meus. Tem uma pergunta. O Daniel pediu a palavra. Você quer responder, Marina? Ou você quer que o Daniel faça a pergunta e depois você responde tudo? Acho que pode perguntar ao Daniel, e aí depois eu respondo. Legal. Daniel. Obrigado, Renato. Marina, parabéns pelo trabalho. Eu também desconhecia completamente essa tecnologia, então foi muito ilustrativo a sua apresentação. Eu compartilho da interpretação do Renato sobre a história que você contou. Quer dizer, parece que é uma alternativa tecnológica que nunca de fato pegou, apesar de já ter um histórico considerável. E aí, se isso estiver correto, se essa interpretação estiver correta, eu fiquei com dois pontos que não ficaram claros para mim. Primeiro, qual é a interpretação econômica que você dá para isso? Quer dizer, qual a interpretação econômica, utilizando o arcabouço teórico que você coloca no início, do cum e do dose? Em primeiro lugar, por que não se consolida? Em segundo lugar, por que permanece como uma alternativa, mesmo quando já perdeu brigas anteriores? E essa segunda parte me parece especialmente difícil de entender. Se você pegar aquele texto, né, aquela ideia do dose, na medida em que um paradigma vai se desenvolvendo, que as diferentes trajetórias dentro dele vão se aprofundando, você tende a ter uma redução dos custos daquela tecnologia. E mesmo você tendo já uma tecnologia com um paradigma já antigo, ela continua perdendo para novas opções. Você deixou claro aí tecnologias novas, limpas. Quer dizer, parece que mesmo tendo um histórico passado, não conseguiu competir com paradigmas mais novos, que em teoria seriam mais custosos. Eu não entendi a racionalidade econômica como você explica isso. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Obrigado. Ficou clara a pergunta. Tem uma outra pergunta do chat, da Ariana, que queria saber se tecnicamente a pilha é mais eficiente do que outros possíveis substitutos. Se não, e se isso justifica a não dominância das pilhas. Bom, as pilhas, elas são uma tecnologia com um grau de complexidade bem alto. Então, acho que isso afeta muito o desenvolvimento da tecnologia em si. Assim, basicamente, os fenômenos eletromagnéticos, que são os fenômenos, por exemplo, estabelecidos por Faraday, eles são visualmente você consegue perceber esse tipo de fenômeno visualmente. Então, tem inclusive um filme do Netflix que chama Um Menino que Pegou o Vento, ou que capturava o vento, algo do tipo. E ele basicamente mostra exatamente isso, né? É um menino que viu que na bicicleta dele, ou na bicicleta de alguém lá na África, a rodinha da bicicleta rodava e o farol da bicicleta acendia. E exatamente isso, o fenômeno eletromagnético, ele é visível. Você está numa escala que ele é um fenômeno complexo, ele tem princípios complexos de serem explicados, você entender por que aquilo ali funciona. É muito difícil, né? Então, você fazer tudo que Faraday fez, né, e todos os seus subsequentes discípulos, né, não é trivial, mas, ao mesmo tempo, uma vez que você não precisa entender necessariamente de todos os fenômenos que estão por trás daquele funcionamento para você ter um dispositivo na sua casa funcionando e acendendo uma luzinha quando você roda um simples pneu de uma bicicleta. Então, assim, num primeiro momento, eu acho que
né? Porque, assim, o que aconteceu ao longo da história da pilha, ou história... Aí eu incluo até as baterias, porque são também fenômenos eletroquímicos. O que aconteceu era que, no início dessa geração de eletricidade, né, lá no século XVIII, a predominância eram fenômenos eletroquímicos. Então, você tinha toda a ciência estava voltada para esse tipo de investigação. Você não... Né, então, eram as pilhas, eram experimentos, né, aquele experimento do sapo, então, você passava uma corrente pelo sapo, você tentava descobrir, enfim, quais elementos que transmitiam aquela corrente ou não. Então, era muito mais nesse nível molecular. Mas o grande tchan de Faraday foi que ele conseguiu gerar eletricidade através de um fenômeno muito mais fácil, que é o fenômeno eletromagnético. E aí, né, entrando um pouco na pergunta do Renato, eu acho que essa simplicidade do fenômeno, ele gera uma infinidade de benefícios quando você vai difundir a tecnologia. Por ele ser um fenômeno muito mais fácil, muito mais visível, você consegue treinar pessoas de forma muito mais eficiente, você consegue convencer pessoas de forma muito mais eficiente do que você estava fazendo com processos eletroquímicos, né? Então, processos eletroquímicos eram quase que... Eles ocupavam teatros, eram shows de mágica, no início do século XVIII, depois, quando foi fundamentando melhor, aí muda um pouco essa conotação. Mas eram, né, assim, é um fenômeno muito mais complexo. Então, pilhas, baterias, são dispositivos que têm um grau de complexidade não trivial em relação a, por exemplo, turbinas eólicas, que são um dispositivo de geração muito mais simples do que você ter, por exemplo, geração de hidrogênio. Então, eu acho que esse é um fator que pesa, mas ele não justifica tudo, né? Porque isso tem muitos anos que aconteceu e as coisas se evoluíram, inclusive as baterias já ocuparam posições mais significativas no mercado. E as pilhas a combustível não. Então, eu acho que a lógica das pilhas, assim, essa primeira perda dessa primeira grande atividade de design, que os fenômenos eletromagnéticos prevaleceram como tecnologia dominante, fizeram com que fosse montada toda uma infraestrutura, ou o mundo existe para funcionar esse tipo de dispositivo. E não só isso, mas existe também, eles conseguiram, né, assim, né, o que conseguiu ser feito na época ali de Edison foi uma coisa genial, que foi você transformar uma coisa que já era extremamente conhecida, que era fazer a combustão de qualquer coisa, e transformar aquela combustão em eletricidade. Isso é um fenômeno puramente eletromagnético. Então, você coloca, assim, né, você queima, você gera um vapor, e esse vapor, de novo, vai gerar uma energia mecânica que, por si, vai converter, ou vai fazer coisas rodarem, enfim, vai ter o processo de geração eletromagnética. Então, assim, o mundo, ele é desenvolvido para esse tipo de tecnologia. Ele é feito para funcionar coisas que queimam, ou que que tem alguma energia mecânica, por exemplo, a hidrelétrica, e que vai passar em alguma coisa que vai rodar, e aí você vai ter o fenômeno elétrico baseado nesse processo eletromagnético. Então, essa primeira grande perda dessa batalha que os dispositivos eletroquímicos tiveram, eu acho que, de certa forma, esses dispositivos pagam preço até hoje por isso, porque não existe nenhum tipo de infraestrutura desenvolvida para o funcionamento da pilha. Um outro grande problema que a pilha tem é que ela precisa do hidrogênio, né? E o hidrogênio, ele não é um elemento muito fácil de falar sobre ele. Então, assim, o hidrogênio, o grande problema do hidrogênio é que, como ele não está disponível na natureza de forma elementar, e você precisa do H2, você não precisa, por exemplo, do C4, ou do CH4, que seria o metano, ou, enfim, outras composições que contêm o hidrogênio, como o etanol, qualquer orgânico vai ter o hidrogênio.
Mas você não precisa disso, você precisa do H2. Então, o que é que seja que você for pegar, que tem esse hidrogênio, que é praticamente quase tudo, você vai ter que ter um processo para obtenção desse hidrogênio. E esse processo gasta energia. Então, obter hidrogênio para energia é uma coisa meio sem lógica. Porque você vai usar energia para depois você usar energia. Então, não faz o menor sentido você fazer esse tipo de processo. Então, o hidrogênio ele é muito usado hoje em dia, mas não no setor de energia. Fora que, quando ele é usado em outros setores que não de energia, ele tem um valor agregado muito mais alto. O setor de energia é aquele setor, quando você faz a queima, que nada mais serve. Então, o valor daquilo tudo que vai para o setor de energia é muito mais baixo. Então, biomassa para o cosmético vale infinitamente mais do que biomassa para energia. Etanol para fazer cachaça, para fazer produtos de limpeza, tem muito mais valor agregado do que o etanol que você encontra no posto. Então, todas as tecnologias que vão para o setor de energia, elas sofrem depreciação. Porque aquilo é basicamente a commodity mais commodity que existe né, assim, em termos econômicos. Então, isso para dizer que indústrias que desenvolvem hidrogênio não têm tanto interesse em fazer hidrogênio para energia. Porque qualquer outro fim que você for dar ao hidrogênio, ele vai ser mais nobre do que o fim para o setor de energia em si. E aí, a gente tem grandes complicadores, né? Porque você precisa, então, de uma coisa que não está disponível para fazer um outro dispositivo rodar. Então, é diferente de você ter um vento que está disponível, mesmo que de forma intermitente, você coloca a sua turbina eólica e, eventualmente, ela vai rodar. O vento está disponível, o sol está disponível. A água, né? É claro que isso é questionável, mas a água está disponível. Então, existe uma série de complicações de você ter essa associação desse dispositivo eletroquímico com um combustível que não existe, disponível, né? Assim, é diferente de você fazer a extração de um petróleo, extração de um carvão, que também são processos que exigem energia. Então, esse é um outro complicador. Né? Então, de fato, as pilhas, elas tiveram seus anos dourados, talvez na década de 90, que existia uma promessa muito grande de que esses dispositivos iam, né, ser, assim, falava, no início dos anos 2000, todos vamos estar andando de carros a pilha combustível aí pelo mundo. Então, quando você lê os artigos dessa época, é até engraçado, né, porque são profecias que não se concretizaram. E aí você vê que, né, que o universo que aquelas pessoas pensavam de tecnologia, a tecnologia encontrou uma série de obstáculos, né, ela não conseguiu, nos anos 90, ela não conseguiu ser escalonada, isso foi a grande questão. Então, você conseguia desenvolver a pilha muito bem numa escala laboratorial, mas depois que você saía dessa escala menor e queria fazer pilha para colocar num carro, pilha para abastecer um prédio inteiro, você não conseguia ter o mesmo tipo de resultado. Isso, de novo, a tecnologia é complexa. Então, eram desafios técnicos ali que, né, você teve investimento pesado de países como Japão, Estados Unidos, Alemanha, que eles não conseguiram, naquela época, equacionar esse grande problema da pilha. Então, teve esse momento dourado, que nos anos 2000 se tornou o pior dos mundos para a pilha, né? Porque prometeu e não entregou, e aí o negócio foi desandando cada vez mais. Então assim, nessa terceira atividade de design, né, quando as pessoas estavam pensando ou governos estavam pensando em segurança energética, a pilha, ela teve assim, ela era bem apelativa nessa questão, porque você conseguia ficar livre do carbono, você conseguia, né, não do carbono, mas assim, dependência direta desses combustíveis, desse tipo de combustível, você conseguia fazer geração de energia distribuída ao invés de centralizada. Então, tinha várias coisas que eram extremamente interessantes, só que nada disso funcionou. E aí, quando foi mais agora, no contexto
da nova transição energética, que eles falam na transição energética verde, e aí, com todo esse argumento que a gente já conhece, né, mudança climática, precisando limpar o setor de energia, então as pilhas, elas voltam a ter um outro apelativo, que é basicamente assim, quando você tem sol de dia, mas não tem sol de noite. Então, se você quiser assistir televisão e você tiver um painel solar, você não consegue. Outra questão, você tem vento, por exemplo, no caso da Alemanha e da Dinamarca. Eles têm que paralisar aquela tanto de usina eólica, porque tem excesso, tem dia que venta mais. Fora que vento no domingo é o pior dos mundos, porque domingo não tem nenhuma indústria aberta, e aí você gera aquela quantidade de energia, e aí você, né, tem que arrumar um jeito de parar com aquilo. Então, você tem momentos, né, então, são que a gente chama de tecnologias muito intermitentes. Então, tem momentos que você tem muita oferta, tem momentos que você tem muita demanda. E né, o vento e o sol têm pouco compromisso com a demanda de energia dos humanos. Então, o que acontece é que tá sobrando energia lá, né, em algum momento. E aí, como fazer para colocar aquela energia elétrica disponível no momento, sei lá, meio-dia, para meia-noite, né? Ou como fazer esse tipo de operação ali no sistema de energia. Então, você tem algumas possibilidades de armazenar a energia. Só que, por definição, armazenamento de energia elétrica é ineficiente. Então, você está aumentando a ineficiência do seu sistema. Mas, ao mesmo tempo, você precisa segurar que sua população vai ter energia, né, sendo provida aí ao longo do dia, com a mesma segurança que ele tinha antes. Então, existem algumas soluções para você armazenar essa energia. Uma delas, como a gente sabe, é a bateria, só que as baterias, elas têm imensa limitação, porque elas não conseguem armazenar a quantidade de energia necessária. Você também tem, por exemplo, a opção de você bombear a água para cima e depois descer com a água. E uma outra opção, que é você converter a energia elétrica em hidrogênio. Então, você vai usar aquela energia para você obter, né, aquele elemento, o hidrogênio no seu estado elementar, que seria onde você coloca, né, o combustível da pilha. Então, as pilhas, elas voltam a ganhar interesse por causa desse tipo de arranjo que está se constituindo, né? E assim, da mesma forma que você tem toda essa dependência do carbono, e aí, de novo, né, do lock-in do carbono, principalmente por conta dessa bela associação que foi construída entre fenômenos eletromagnéticos e fenômenos de combustão, ou seja, você queimou, você consegue gerar eletricidade, você também está, de alguma forma, gerando um lock-in no setor de energia renovável. Hoje em dia, você tem todo um cenário, né, de Alemanha colocando não sei quanto de energia renovável instalada, Dinamarca, enfim, os países europeus. E você tem todo aquele excedente de energia, as pessoas não sabem o que fazer com aquilo. Então, da mesma forma como o carbono foi gerando esse lock-in, eu imagino que o lock-in das renováveis é um lock-in que vai acontecer também. Ou se já não está acontecendo, né? Você precisa criar sistemas de armazenamento de energia para você conseguir fazer esse tipo de equilíbrio dentro do seu setor. Em relação à pergunta da Ariana, se elas são mais eficientes, ou assim, o que eu posso te dizer é que, por exemplo, quando foi montada a primeira termoelétrica, né, a carvão, ela era menos eficiente que uma pilha combustível na época, em 1800, assim. Ela tinha uma eficiência de 3% e uma pilha tinha uma eficiência de 15%. E não foi por conta de eficiência que um prevaleceu em relação ao outro. Então, se tem um
um grande espaço para fazer manobra é na eficiência, sabe? Assim, eu sempre falo, o mundo não é eficiente. As tecnologias não, principalmente o setor de energia, elas não são escolhidas de acordo com sua eficiência, né? Mas, sim, as pilhas, elas têm sua eficiência boa, o hidrogênio é um combustível muito bom, e se você for pensar em termos de transição energética mesmo, né, o que é colocado se você não transitar para um sistema 100% livre de carbono, você não cumpre o que o Acordo de Paris estabeleceu. A gente não consegue atingir as nossas metas de 1,5, ou 2 graus, né, pelo menos. Então, vai chegar num ponto que a gente, claro, né, os custos e essa questão de eficiência vai pesar, mas eu acho que vai chegar num ponto que a gente vai ter que definir se a gente quer viver, se a gente quer continuar, ou se a gente quer continuar tendo custos e eficiências sendo contabilizados. Eu acho que vai chegar nesse tipo de análise mesmo, né? Então, por exemplo, agora o mundo parou e a gente conseguiu reduzir apenas, acho que 5% das nossas emissões de CO2, que foi mais ou menos março e abril. Então, é um número extremamente baixo para quando a Europa estava em lockdown e parte de Nova York estava em lockdown. A gente consegue reduzir, ou China em lockdown. A gente só reduziu 5%, sendo que a gente tem que reduzir 80%. Então, é bem gritante, assim, né, o problema do setor. Então, em relação por que a pilha não vingou e assim, né, talvez a pergunta mais interessante é por que ela continua não funcionando, ou por que ela, igual o Daniel coloca, né, mesmo entrando uma série de tecnologias novas, uma série, né, que teoricamente teria um grau de maturidade em desvantagem em relação às pilhas, acho que seria mais ou menos essa lógica, né? Como é que essas tecnologias conseguem passar tecnologias de pilha combustível? Então, espacialmente porque elas contam com fontes de energia que estão disponíveis, que é vento, que é sol, né, e não contam com um hidrogênio, por exemplo, para fazer essa intermediação. Então, elas estão com fontes de energias disponíveis. Mas eu acho que, ao mesmo, assim, né, o fato de novas tecnologias renováveis estarem crescendo vai ser o que vai fazer, ou que vai motivar a própria geração do hidrogênio, ou do uso de pilhas a combustível. Então, foi, assim, né, o que tem sido muito discutido nesse setor é exatamente isso. Você aumentar o uso de energias renováveis do seu sistema, né? E aí a gente não está falando no caso brasileiro, que é um caso bem peculiar, né? Que a gente tem um sistema renovável pelas hidrelétricas, mas pela própria natureza do tipo de energia, né? Que é energia potencial da água, a gente já tem água como o próprio armazenador de energia, digamos assim, né? É a água que armazena, a energia potencial da água já faz esse tipo de armazenagem. Então, essas outras tecnologias, tipo painel solar e turbinas eólicas, elas vão ter suas limitações. E é exatamente esse tipo de limitação que vai fazer com que o hidrogênio se destaque nesse tipo de cenário. Porque você precisa de uma forma de estocar essa energia para você transferir ela para momentos diferentes do tempo. Então, sim, as pilhas continuam perdendo, né, em termos até no setor de transporte, que seria onde a pilha teria talvez a vantagem mais nítida, né, porque ela está concorrendo com bateria, ela ainda não talvez a tecnologia favorita, principalmente quando você pensa em carro. Mas quando você vai para caminhão, quando você vai para avião, navio, a bateria ela não consegue. Ela não tem, essa tecnologia não dá conta de carga pesada e longa distância. Ela dá
Ela funciona muito bem para curtas distâncias e pouca carga, ou seja, o carro da cidade. Até o carro que viaja poucas distâncias, a bateria consegue. Né? Mas o carro que tem que ir muito longe ou que tem muito peso, como caminhões, aí a bateria já não funciona. Então, você precisa de outras alternativas para você descarbonizar o setor de transporte. E a pilha e o hidrogênio, né, são alternativas interessantes. E, assim, talvez esteja um pouco distante da nossa realidade aqui no Brasil. Né, assim, a gente nunca viu um carro de pilha combustível rodando no Brasil, mas isso já acontece fora do Brasil. Então, a China entrou com um investimento pesado nesse tipo de tecnologia nos últimos anos. Então, isso já deixa todo mundo feliz, né, assim, os desenvolvedores da área. Mas, assim, né, de certa forma, a tecnologia ainda continua em estado piloto, digamos assim. E eu acho que esses últimos 2 anos têm sido os danos que o hidrogênio e a pilha combustível alcançaram marcos importantes. Em regulação, por exemplo, elas entraram no Acordo de Paris, então, uma coisa que não era nem regulamentada, né, agora é. Então, existem normas melhores para a produção de hidrogênio. Enfim, uma série de aspectos que te levam a pensar esse tipo de alternativa mesmo, né, no setor. E está crescendo. O setor anda bem aquecido, inclusive com perspectiva na América Latina, mas, de fato, assim, quem desenvolve pilha sempre vai ficar com o pé atrás na hora de falar que vai funcionar, né? Porque foi uma coisa que foi prometida várias vezes e não deu certo. Então, antes de sinalizar qualquer coisa. Mas, em termos de amadurecimento de tecnologia de pilha, ela já está bem madura. Os carros são bons, a gente tem 3 principais carros, que é o Nexus da Hyundai, são todos asiáticos, né? Nexus da Hyundai, o Clarity da Honda e o da Toyota, que é o... Esqueci o nome da Toyota. Mas é Toyota, Honda e Hyundai, os 3 que fazem carros, que estão no mercado, e que são os que rodam lá na Europa e etc. Mas eu acho que é isso, né? Obrigado, Marina. Obrigado pela apresentação, pelas respostas, pelo avançado da hora, Marina. Nós vamos encerrar aqui. Agradeço mais uma vez a sua presença. Agradeço a presença de todos. E eu convido vocês na semana que vem, quarta-feira, teremos a apresentação do Vitor Schmidt. O Vitor Schmidt vai falar de clusters, e especialmente do Vale dos Sinos. Está todo mundo convidado. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Valeu, pessoal.